Prontinho. Olha, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse desenvolvimento, como que o desenvolvimento vai ser de extrema importância para a sua redação. Quando você pensa que a sua redação ela é dissertativa, argumentativa, é no desenvolvimento que você vai trabalhar esses argumentos. Por isso que ele é talvez onde carrega a maior parte da argumentação dentro da sua redação. Então, eu trouxe aqui algumas características, né, inicialmente desse desenvolvimento, como, por exemplo, que esse parágrafo de desenvolvimento, ele não é um parágrafo solto, né? A gente não pode simplesmente construir um parágrafo separado daquela introdução, né? Então, por isso que eu coloquei que ele não é solto. A gente precisa sempre unir os parágrafos entre si, né? Então, eu preciso colocar um conectivo no início do meu parágrafo. O que é melhor para conectar uma coisa com a outra, se não um conectivo, né? Então, ele precisa aparecer aqui. É muito mais coeso você colocar esse conectivo já no início do seu parágrafo. Esse parágrafo de desenvolvimento, ele tem o objetivo de provar o que foi citado lá na sua introdução. A introdução, ela vai guiar a sua redação, como a gente disse na aula passada. A introdução, ela vai ser o primeiro passo que você vai dar para fazer uma boa redação. No desenvolvimento, você vai retomar aquilo que você disse na introdução. Aquela tese que você apresenta na introdução, ela vai ser retomada aqui, ela vai ser reafirmada aqui, ou até mesmo comprovada. E o seu argumento, que você também citou na introdução, ele vai ser desenvolvido aqui, ok? É importante a gente falar que a banca, ela vai verificar se existe uma relação, se existe uma relação entre o desenvolvimento e a introdução e os outros parágrafos. Então, é muito importante você não esquecer desses conectivos entre os parágrafos, ok? Esse desenvolvimento, então, ele vai fazer uma direta a essa introdução, por conta da retomada que você vai fazer de todos os aspectos citados. Isso é importante de falar porque eu só vou citar na minha introdução aquilo que eu for retomar no meu desenvolvimento. Eu não posso citar um argumento que não vai aparecer no desenvolvimento. Eu não posso citar uma tese que eu não vá confirmá-la mais à frente. Tudo que está posto na introdução será retomado. Tá? E aí eu pergunto, quantos argumentos vocês vão apresentar nessa redação? Se eu tiver dois argumentos, eu vou fazer dois parágrafos. Sempre separar um parágrafo para cada argumento. Por quê? Se eu coloco dois argumentos em um parágrafo só, vai ficar tudo muito amontoado. Vai ficar tudo como se eu estivesse querendo falar muita coisa em pouco espaço. É a mesma coisa daquela pessoa que começa a falar, ela fala sem parar, e ela fala uma coisa, ela já muda de assunto e já vai pra outra. Tá vendo que fica confuso? Fica um pouco atropelado tudo. Então, por isso que eu vou separar um argumento em cada parágrafo. E sempre usar os conectivos certos. Você vai ver que aqui eu vou bater muito nessa tecla de conectivo. Eu vou falar sempre para vocês. E usar os corretos. Nós teremos uma aula de coesão que vai ajudar vocês também. Mas lembre-se sempre de colocar conectivos em todos os parágrafos, sem exceção. Ok? Aqui eu trouxe o slide branco para a gente poder retomar um pouquinho lá da introdução. Tá? O que o desenvolvimento tem a ver com a introdução. Lá na introdução, nós vamos apresentar tese, né? Vamos apresentar o tema, é claro. Depois nós vamos apresentar o argumento número 1 e depois o argumento número 2, né? O que isso tem a ver com o meu desenvolvimento? Lá no meu desenvolvimento, eu preciso retomar todos esses pontos. E isso é até uma
uma forma de você organizar a sua redação. Caso você tenha dificuldade em começar a fazer essa redação, uma forma mais fácil é você montar um esqueminha, tá? Depois eu mostro para vocês como que ficaria esse esqueminha. Então vamos lá. Olha só, chega aqui. Pronto. No desenvolvimento, eu vou começar sempre com um conectivo. Né? E aí eu preciso retomar esses termos anteriores. Eu preciso usar as palavras do tema. Palavras do tema. Por exemplo, se o tema de redação for a evasão dos jovens do ensino básico, né? Eu preciso usar palavras que sejam sinônimas a jovens, evasão, escolar, tá? Então, o tema ele vai precisar aparecer novamente. Depois que eu repito esse tema, eu preciso usar um argumento. Esse argumento número 1, ele vai aparecer no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas aqui eu tenho dois. Então, vou colocar em outro parágrafo outro conectivo mais o argumento número 2. Isso aqui é só um esboço, só para vocês verem como que vai funcionar, como que vai ficar. Mais ou menos essa estrutura. Aí eu trouxe pra gente falar um pouquinho sobre a argumentação e depois eu te mostrar essa estrutura mais uma versão final dela, né? Vamos dizer assim. Então, olha só. Quando a gente fala, eu preciso que você desenvolva os seus argumentos. Tá, mas o que é um argumento? Como que eu vou desenvolver esse meu argumento? Como que eu faço para colocar essa boa argumentação? Primeiro, o argumento é aquela pergunta que você faz assim. O que eu acho sobre isso? O que gera esse problema? Por exemplo, vamos pensar aqui no geral. Eu estou falando sobre a evasão de jovens e adolescentes do ensino básico. Aí você para e pergunta, por que os jovens estão saindo do ensino básico? Porque eles precisam trabalhar. Por que os jovens que precisam trabalhar que estão saindo? Quem são eles? Os mais pobres, né? Então a gente já vê aqui a construção de um primeiro argumento. A ausência de um auxílio financeiro para jovens de classes inferiores leva às altas taxas de evasão escolar. Porque eles estão saindo para poder trabalhar. Eles precisam trabalhar para poder ajudar em casa, para poder se alimentar, para poder pagar as contas. Então, por isso que as maiores taxas de evasão escolar são dos jovens mais pobres. Então, quando você começa a se perguntar, fazer perguntas sobre aquele tema, fica muito mais fácil de você chegar no seu argumento. Pergunta, por que isso? Qual que é o problema, né? Por que os jovens estão deixando as escolas? Por que eles estão abandonando os estudos? Ou um outro tema, por exemplo, a questão da amamentação no Brasil, né? As baixas taxas também de aleitamento materno. Por que as mulheres estão deixando de amamentar suas crianças, sendo que é uma coisa natural? Porque elas não têm apoio. Por conta também da indústria, né? Porque querem vender as suas fórmulas. Então, eu já tenho dois argumentos. A ausência de um apoio, vindo até da área da saúde mesmo, da família, dos amigos, e o excesso de propagandas e produtos para alimentação de crianças. São dois motivos que levam o aleitamento materno ser tão baixo e por tão pouco tempo no Brasil. Então, comece a fazer essas perguntas que você vai chegar no seu argumento. E aí tem muita gente que pergunta para mim assim, como que eu faço para melhorar a minha argumentação? O que eu recomendo para vocês para melhorar a argumentação? Assista alguns debates. O debate ele é argumentativo. Não debate qualquer, mas debates de jornais mesmo, da CNN é um que eu recomendo. Leia outras redações, caso você tenha acesso a outras. E
Faça debates mesmo. Tente defender o seu ponto de vista. Dessa forma, você melhora o jeito como você vê o argumento, a forma como você defende esse argumento e fica mais fácil de usar na redação. Ok? Então, você vai fazer perguntas. Depois que você chegou no seu argumento, que você já citou ele na introdução, você vai responder algumas perguntinhas também. Por que eu acho isso? Por que eu acho que os alunos mais pobres que deixam as escolas? Porque eles precisam trabalhar, porque eles precisam comer. Por que a falta de auxílio financeiro para esses alunos é um problema? Eles saem justamente para isso, né? Para poder conseguir o seu dinheiro, eles não têm tempo de estudar. Ou às vezes estão muito cansados para estudar. Ninguém tem essa grande força de vontade de ficar exausto só para terminar o estudo, sendo que às vezes não vai levar eles muito longe. Né? Então, a falta de oportunidade, a falta de um auxílio financeiro pode ser o que você coloque no seu argumento. Okay? E aí, quando você chegar no porquê que você acha isso, por que você acha que esse argumento é dessa forma, você vai se perguntar também, isso gera alguma consequência? Qual a consequência desses jovens saindo da escola? Esse problema afeta uma parte específica da sociedade? Há políticas públicas suficientes para a resolução desse problema? Quando você começa a pensar nessas perguntinhas, não precisa ser todas respondidas, mas quando você começa a pensar nessas perguntinhas, fica muito mais simples de você desenvolver uma boa argumentação. Ok? Eu trouxe então aqui uma estrutura argumentativa da mesma forma que a gente fez lá com a introdução, tá? Uma microestrutura de desenvolvimento. Eu falei para vocês que o parágrafo de desenvolvimento ele não é solto, ele não pode estar separado dos outros. Eu preciso conectá-los de alguma forma, então eu vou usar um conectivo no início do meu parágrafo, no início aqui da minha estrutura, tá? E aí, como que eu posso montar uma estrutura de desenvolvimento? Eu posso usar essa parte aqui, por exemplo. Referente ao tema, né, que é o referente ao argumento número 1. Você já pode começar introduzindo assim o seu argumento. Referente ao argumento número 1, depois que você citar novamente esse argumento, você vai fazer uma comprovação dele e justificar o porquê que você acha isso. Gente, quando eu falo fazer uma comprovação, eu quero deixar bem claro que a UEL, ela não exige um conhecimento de uma outra área, né? Um conceito de uma outra área do conhecimento. Não exige lá no seu edital. Mas, quando você está construindo uma dissertação argumentativa e você consegue comprovar o seu argumento, ele fica um argumento muito mais forte. Ele fica um argumento de mais valor, vamos dizer assim. Se eu falo que tem muito aluno saindo da escola. Tá, parece um consenso geral. Agora, se eu falo, de acordo com os dados do IBGE, mais de 40% dos alunos de classe baixa e moradores de periferias estão abandonando as escolas. Não dá mais certeza para o meu argumento? Meu argumento não fica um pouco mais forte, um pouco mais concreto mesmo. Então, essa comprovação, por mais que ela não seja exigida, ela é importante para fortalecer a sua argumentação. E aí depois você vai justificar, responder os porquês, né? Responder os porquês do problema. Sempre desse jeito. Não precisa também necessariamente ser nessa ordem. A sua comprovação ela pode vir depois e a sua justificativa antes. Enfim. Mas eu preciso que haja essa justificativa. Depois que eu colocar o meu primeiro argumento e desenvolver esse argumento, eu vou colocar o segundo, né? Eu vou colocar aqui um conectivo. De novo. Esse conectivo, ele já vai... Vou sempre colocar a vírgula aqui depois dele. Tá vendo? A vírgula depois do conectivo, ela vai aparecer. Sempre. E aí você cita o seu argumento número 2. E faz a mesma coisa. Você vai comprovar de novo, né? E vai justificar. Não precisa necessariamente comprovar os dois. Você comprovando um, ele já ganha um pouco mais de força.
Uma coisa importante para você fazer no desenvolvimento, olha só, tese. Essa retomada da tese, às vezes nem é só a retomada, mas é a reafirmação dessa tese, ela deve aparecer em alguma parte do seu desenvolvimento. Você pode colocar tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo desenvolvimento, tá? Mas eu preciso que você faça a manutenção dessa tese. Aquela afirmação que você colocou na introdução, eu preciso ver no seu desenvolvimento e falar, não, então beleza, é isso mesmo que ela está afirmando, é isso mesmo que ela acredita, tá? Então, essa vai ser a estrutura de desenvolvimento. Confirme pra mim se tá dando pra entender, tá tranquilo até agora, tá indo muito rápido, tá dando pra entender de boas. Alguma dúvida? Quando você responder, vou tomar um café. Sim, tá dando pra entender? Sim, está ótimo, sim, ok. Então, eu vou continuando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me parar. Então vamos lá. Essa é a parte da estrutura. É o corpo do seu texto. Quando você tem uma estrutura assim, é só você encaixar aquilo que você quer que coloque. Eu sei que conectivo no início, então toma um conectivo aqui no início. Coloca até essas mesmas palavras, não precisa ficar com receio, não. Referencial, argumento número 1, já encaixa o argumento. É só você ir encaixando as coisas. Agora, você está falando de colocar conectivos, né? Mas quais conectivos que eu posso colocar? Eu trouxe aqui uma série de conectivos para exemplificar como que você pode começar o seu desenvolvimento. Para o primeiro desenvolvimento, esse conectivo ele precisa fazer uma relação com o parágrafo anterior. Normalmente, esses aqui são os mais coringas, os que mais aparecem, o mais fácil de usar no primeiro desenvolvimento. Olha só, diante disso, inicialmente aqui eu decidi colocar vírgula, tá vendo que todos vão ter vírgula? Ó, diante disso, inicialmente, desde já, a priori, atualmente, consequentemente, desta maneira, em vista disso, qualquer um desses você pode usar no seu primeiro desenvolvimento, porque ele faz referência ao parágrafo anterior. Agora, no segundo desenvolvimento, eu também preciso colocar um conectivo no início do meu parágrafo, né? Então, eu posso usar um conectivo de adição quando eu quiser adicionar duas ideias. Quando os meus dois argumentos, por exemplo, são dois problemas causados pelo uso de agrotóxicos no Brasil, por exemplo. Um exemplo. Quando eu quero adicionar os argumentos, os dois têm o mesmo valor, por exemplo, são dois contras ou dois a favores, eu posso usar um conectivo de adição. Além disso, não só o argumento 1, mas também o argumento 2, ou trocinho, aqui também tem uma vírgula. Ainda mais, inclusive, acrescente que, ademais, além do mais, aqui eu esqueci de colocar as vírgulas, mas você não pode esquecer, tá bom? Além do mais, todos esses conectivos, eles trazem a ideia de adição de um outro argumento. Então, podemos trabalhar com eles. Mas e se o meu desenvolvimento, o meu segundo desenvolvimento, for o oposto do primeiro, ele for adversativo? Então, eu posso usar esses conectivos aqui. No entanto, pelo contrário, em contraste, todavia, entretanto, embora, ainda que, apesar de que. E quando que eu poderia usar um conectivo de adversidade? Quando que eu poderia apresentar duas ideias opostas? Quando você tem um problema, um caso contra e um a favor, por exemplo. Vamos pensar na legalização da maconha aqui no Brasil. Você apresenta um parágrafo falando que a maconha ela é essencial para o tratamento de algumas doenças, uma vez que é extraído da sua folha o canabidiol, usado para tratar Alzheimer, epilepsia, enfim. Usei isso como argumento. No entanto, a legalização seria arriscada devido aos jovens não saberem fazer o uso adequado dessa droga.
Então, eu uso dois argumentos que são opostos. Então, eu falo que precisa legalizar para fins medicinais, mas os jovens ainda não estão preparados para a legalização dessa droga, porque eles não sabem usar. É só um exemplo, tá? Só para você ver como que você poderia colocar um conectivo adversativo. Eu posso apresentar duas ideias opostas, mas você tem que tomar cuidado para que você não se contradiza, tá? Você não pode se contradizer em momento algum. Beleza? Gente, feito esses conectivos, então, o que eu recomendo no parágrafo de desenvolvimento? Mais ou menos uns 3 a 4 períodos por parágrafo. Por quê? Você vai apresentar o argumento, você vai citar o argumento, você vai comprovar e você vai justificar. E em algum deles você vai apresentar a tese. Então, mais ou menos 3 a 4 períodos, para não ficar muito longo. Lembrando que períodos são frases com verbo e sentido, tá? São frases que contêm verbo e sentido. Média de 3 a 4 períodos, e você precisa sempre pensar nos problemas, tá? Qual é o problema? O que isso gera? Por que isso é um problema? Isso tem alguma causa? Tem algum efeito? Tem alguma consequência? Pense criticamente sobre o tema. Eu preciso também que você use argumentos concretos. Sempre usar argumentos concretos e não sentimentalismos. Quando eu falo assim, por exemplo, a questão do aleitamento materno, as baixas taxas de aleitamento materno no Brasil. Eu falo assim que as mães ficam muito tristes de não ter apoio. Não, as mães não estão argumentando isso porque as mães ficam tristes. Não importa muito se elas ficam tristes. Não importa muito o sentimento delas. O importa é que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o aleitamento exclusivo materno até os 6 meses de idade, porque o leite materno tem tudo que o bebê precisa. E depois até um ano de idade, como principal fonte de alimento. E a OMS recomenda que o bebê seja amamentado até 2 anos de idade. E os números indicam que no Brasil, os bebês são amamentados até o 3º mês, sendo que o básico seria até 6. Isso gera algumas consequências no desenvolvimento da criança. Então, não é porque a mãe fica triste, é porque gera consequência no desenvolvimento. O leite materno ajuda a desenvolver um sistema imunológico na criança. Então, é por isso que eu vou usar de argumento. Né? Deixa eu ver qual que é a pergunta. Com o uso de opiniões contrárias, como eu posso afirmar minha tese sem deixar ambíguo para o corretor, para não ficar em cima do muro? A sua tese, por exemplo, em relação à legalização da maconha. É possível afirmar que existem pontos positivos e negativos em relação ao uso dessa substância. Pronto, essa é a sua tese. Eu tô falando que tem ponto positivo, mas tem ponto negativo. Quando você fala isso, você não fica em cima do muro, porque você apresenta os dois pontos positivos e negativos. E a sua conclusão vai ser que a maconha ela deve ser legalizada apenas para fins medicinais. E não para todo mundo. Então, você não está falando, deve, mas não deve. Pode ser que sim, mas pode ser que não. É diferente quando a gente fala, por exemplo, em relação ao porte de armas. No primeiro parágrafo, você fala que a pessoa ela precisa se defender, que a segurança pública não é eficiente. E aí, no próximo, você fala que é perigoso, que as pessoas podem se matar. Tá, mas tem que legalizar ou não? As pessoas podem ou não andar com armas? Aí sim fica ambíguo. Entendeu? Ficou um pouco mais claro. Amanda foi a Amanda que perguntou, né? Sim. Então, beleza. Olha só, quando você vai deixar esses sentimentalismos de lado, você tem uma fonte de dados que você vai levar para a sua redação. Eu tenho repertórios. Primeiro, você tem o repertório pessoal, por exemplo. Quando eu falo do aleitamento materno, eu sou mãe, eu tenho repertório pessoal. Eu sei as dificuldades, eu sei os benefícios, eu sei como que funciona o processo. Mas eu vou usar esse repertório pessoal? Não. Esse repertório pessoal você vai deixar de lado, você vai usar como base para a construção de um outro repertório. E aí você tem o texto motivador.
Você pode se basear nesse texto motivador, tá? Você deve se basear nesse texto motivador. Além disso, você também tem aquele repertório sociocultural, como, por exemplo, as citações, as coisas que você viu, as alusões. Por exemplo, se eu falo que o acesso à cultura, ele não é democrático, ele não é para todos, eu afirmo isso com base em um documentário que eu vi falando que o filme Cidade de Deus foi gravado naquela favela e menos de 20% das pessoas conseguiram ver o filme numa sala de cinema. O filme foi gravado naquele lugar e as pessoas que moram naquele lugar não viram o filme. Então, o acesso ao cinema ele não é democrático. Tá vendo que eu uso um repertório sociocultural? São informações que eu trago externas para minha redação. E isso é importante. Lembrando que a UEL ela não exige, mas o texto dissertativo pede. Ok? Aqui eu coloquei algumas coisas que são necessárias nesse desenvolvimento, como por exemplo, essa manutenção da tese, a coerência entre os parágrafos, clareza nas ideias, um posicionamento, você deve se posicionar desde o início, uma justificativa e argumentação. E sempre colocar conectivos, tá? Não se esqueça desses conectivos. Isso aqui é mais um resumão do que eu acabei de falar. Aí eu pensei em falar um pouco sobre essa argumentação, porque tem muita gente que tem dificuldade em organizar esses argumentos. Às vezes você tem muita coisa para falar e não consegue organizar, você não consegue pensar em como que você vai desenvolver o seu argumento. Eu recomendo que quando você tiver essa dificuldade, caso você tenha, você coloque tópicos. Por exemplo, coloca lá mesmo assim no cantinho da sua folha. Ó, a minha tese é tal. O meu argumento, eu tenho o argumento tal. Eu tenho o argumento tal e o argumento tal. Qual que é melhor? Qual que eu sei falar mais? Desse. Então eu vou cortar isso. Faz como se fosse um esqueminha mesmo. Não tô falando do rascunho. Tô falando de um esquema antes de montar esse seu rascunho. Tá? Talvez ajude. Caso vocês queiram, eu posso falar um pouco mais sobre esse esquema em outras aulas, ou com vocês mesmos separados, ok? A sua redação, no geral, ela precisa ter uma progressão temática. Se você começa a falar de uma coisa, você tem que finalizar. O seu parágrafo de desenvolvimento ele precisa ser concluído. Ele vai ser concluído com uma retomada de tese ou uma justificativa. Tá? Eu preciso progredir. Não posso ficar dando círculos, ficar falando da mesma coisa. Né? Os parágrafos em si precisam dessas progressões. E aí, eu trouxe algumas coisas que vocês podem usar. Por exemplo, alguns exemplos de dados, citações, né, algumas frases, filósofos, enfim. Nós teremos uma aula que vai falar sobre a intertextualidade, como usar as citações, como usar as alusões dentro de uma redação. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas eu gostaria de falar dessas estratégias argumentativas. Como que eu posso construir a minha argumentação baseado em uma estrutura também, né? Porque a estrutura é o mais fácil da gente pegar. Então, olha só, eu trouxe aqui essas estratégias a partir de uma relação de causa e consequência, uma relação de exemplificação, dados estatísticos, testemunho de autoridade ou contra-argumentação. E eu trouxe um exemplo de cada uma para mostrar para vocês, tá? Olha só, primeiro eu tenho uma argumentação por oposição ou por contraste. Essa argumentação, ela vai apresentar dois pontos, um positivo e um negativo, mas não se contradizendo. Olha só como que fica. Enquanto a busca por uma vida saudável leva milhares de pessoas ao encontro do corpo perfeito, o exagero nos cuidados com o corpo passou a ser motivo de preocupação médica. Tá vendo que eu apresento um ponto positivo, as pessoas estão buscando uma vida saudável. Mas em exagero é preocupante. Tudo em exagero vai ser a se pensar, né? Então aqui eu apresento um ponto positivo, mas temos um ponto negativo. Isso é um tipo de estratégia argumentativa por oposição. Eu também posso apresentar
uma argumentação por causa e consequência. Olha só, devido ao uso abusivo de suplementos, muitos jovens que almejam um corpo perfeito hoje se deparam com sérios problemas de saúde. A quantidade de substâncias ingeridas por homens e mulheres fugiu de tal ao controle da vigilância que os riscos da saúde só aumentaram nos últimos anos. Então, a gente tem uma relação de causa e consequência. O uso excessivo de suplementos e os problemas de saúde, né? Apresentam a causa e apresentam a consequência disso. Ok? Eu também tenho um por citação. Olha só, essa aqui. O problema das penitenciárias lotadas está relacionado à ineficácia do sistema educacional. Uma vez que o país investe em uma educação de qualidade, as taxas de criminalidade abaixam. Pois, como evidencia Aristóteles, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, essa frase ela tem uma relação direta com o problema das penitenciárias. Porque se eu invisto em educação, lá na frente eu diminuo o número de pessoas presas. Porque um dos problemas é a ausência de uma educação de qualidade. E o Aristóteles diz exatamente isso. Ou por comprovação. Além disso, pode-se perceber que o problema da depressão está intimamente ligado aos problemas sociais enfrentados pelo país. Isso se prova através dos dados divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que indicam o Brasil como o país com maior taxa de ansiedade. 9,3% dos brasileiros sofrem com a doença. Então, aqui eu falo que tem problemas sociais enfrentados pelos indivíduos, que é uma das causas dessa depressão, e eu cito um dado. Esse dado, provavelmente, você não vai levar, mas se ele tiver no texto de apoio, você pode usar. Não copia, apenas parafraseie. Use esse dado, tá? Você pode. Da mesma forma que existem essas estratégias argumentativas, também vão existir algumas falhas argumentativas, né? Por exemplo, você fazer a generalização, todo mundo que sai da escola, os alunos que saem da escola é porque não querem estudar, não querem ter um futuro. Como assim não querem ter um futuro? Como assim todos os alunos, né? A mesma coisa de eu falar também que as mães que não amamentam as crianças é porque elas acham mais fácil dar fórmula. Não é todas. Às vezes, ela passa por algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, enfim, eu não posso fazer essa generalização, falar por todo mundo. Eu também não posso usar slogans, palavras de ordem, frases feitas, provérbios, sabe, esses ditados populares também. Não é interessante você usar para justificar o seu argumento. Mas, por exemplo, se eu colocasse em uma redação que fala de violência contra a mulher, eu coloco assim, na frase difundida na sociedade, em briga de marido e mulher, não se mete com mulher, a frase difundida, né, foi uma das principais causas das altas taxas de feminicídio, pois indica que não pode se interferir no meio de uma relação abusiva. Aí eu posso. Aí eu tô usando algo que está sendo uma causa disso. Né? Aí sim, tudo bem. Mas eu não posso falar, por exemplo, que a gente deve insistir em alguma coisa. Como, por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí não. Tá? Deixa isso de lado. Senso comum e lugar comum, você precisa usar argumentos que são concretos. E esses xistes, né, que é um humor, piada, fazer piadinhas, brincar com o argumento no meio do seu texto também não vai ser. E aquele círculo vicioso que você começa falando de uma coisa, aí você acha que vai progredir, mas você volta a falar da mesma coisa. Aí você fica naquele loop infinito, falando sobre a mesma coisa. Tá? Eu trouxe aqui, então, para a gente finalizar essa parte de argumentação, um exemplo de uma redação de introdução e desenvolvimento para eu mostrar para vocês como que eu quero que vocês façam essa construção. Tá? Então vamos lá, olha só. Essa redação, o tema dela é a depressão entre jovens no Brasil. Tá? Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Melhor. Beleza. Olha, referente ao aumento da depressão entre jovens no Brasil, esse aqui é o meu tema.
Eu já citei o tema. Esse tema ele precisa aparecer. Tá? Então, referente ao aumento da depressão entre jovens no Brasil, pode-se afirmar que a internet tem uma influência significativa nas altas taxas da doença. Quando eu falo que a internet influencia, isso aqui... Deixa eu pegar outra cor para ficar igual. Isso aqui é a minha tese. Eu estou afirmando, a internet ela tem um papel importante. Ela é influente. Agora, continuando aqui. Quando eu falo que isso se evidencia pela necessidade que o jovem tem de se encaixar nos padrões estéticos e sociais impostos pelas redes sociais, esse é o meu argumento número 1. Olha, eu falo que as altas taxas de depressão, elas são por conta desses padrões impostos pelas redes sociais. Além disso, tem-se também a exposição excessiva às telas como fator agravante. Eu falo que um outro problema dessa depressão, um outro problema que ajuda, né, na questão da depressão é o uso excessivo de telas. Tá? E isso aqui vai ser o meu argumento. Aqui o meu argumento número 1 e aqui o meu argumento número 2. Eu tenho uma introdução completa. Tá vendo? Eu tenho 3 períodos de introdução, citei o tema, citei a tese e citei os argumentos. Vamos para o primeiro argumento, então, o primeiro desenvolvimento. Eu preciso citar o meu primeiro argumento, né? E preciso desenvolver ele. Vamos lá, o primeiro argumento é os padrões estéticos. Inicialmente, aqui o conectivo, deixa eu já ir separando as partes que são importantes, né, para vocês. Aqui é o conectivo, sempre usar o conectivo. Inicialmente, percebe-se que o padrão estético e social estabelecido pelas redes sociais é quase inalcançável, uma vez que é mostrado apenas que é relevante e reforça esses padrões. Eu tô falando aqui que as pessoas escolhem o que é postado nas redes sociais. Então, ela vai postar só o perfeito, ela vai postar só um dia na praia, ela vai postar só um dia que ela tá bonita, que ela tá maquiada, ela não mostra os problemas. E isso faz com que a gente acredite que a vida das pessoas são perfeitas e a nossa não, né? Diante disso, olha só o outro conectivo que eu já coloquei aqui. Diante disso, a busca pela perfeição é cada vez mais presente na vida dos adolescentes, pois, outro conectivo, eles se baseiam nesses meios de comunicação. Tais padrões, outra retomada, estão distantes da realidade e deixam nos jovens a chamada síndrome do impostor, o que acarreta em casos de depressão. Então vamos lá, vamos fazer uma análise desse desenvolvimento. Aqui é o meu argumento, né, que eu retomei o padrão estético social estabelecido pelas redes sociais é quase inalcançável. Aqui nessa segunda parte, eu tenho uma justificativa, né, por quê? Porque é mostrado apenas o que é relevante. E é cada vez mais presente na vida dos adolescentes. E isso faz com que eles sintam essa síndrome do impostor e acarreta os casos de depressão. Então, essa parte que eu coloquei aqui em roxo é a minha justificativa do argumento. Tá vendo como o meu parágrafo tá argumentativo? Vamos para o próximo. O próximo parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, aqui eu não fiz a conclusão, a gente vai ter a próxima aula de conclusão, que a conclusão da UEL é um pouco diferente. O segundo argumento é a exposição à luz. Né? Então, além do exposto conectivo de adição, tem-se também a exposição, deixa eu ver aqui qual que o argumento era verde. Tem-se também a exposição excessiva à luz, que é prejudicial à saúde dos jovens. Isso vai ser também uma retomada, uma forma de conectar. Você vai usar isso, eu vou falar um pouco dele na aula de coesão. Isso porque as telas de aparelhos eletrônicos emitem uma luz azulada.
que podem impactar negativamente quem tem depressão. Tá, isso é um senso comum? Não, porque o neurologista Fábio Porto explica que o problema não está na luz em si, mas na forma como é usada, pois nosso sistema que regula o sono é influenciado pelo fator da claridade e modifica nossa rotina noturna. Então, isso aqui é a minha justificativa. As telas de aparelhos eletrônicos possuem uma luz azulada que pode impactar negativamente quem tem depressão. E essa outra parte, deixa eu colocar em azul, vai ser a comprovação. Neurologista que diz. Se ele diz, então pronto. Isso aqui tudo é a comprovação. Agora eu preciso finalizar o meu parágrafo. Eu preciso fazer aquela retomada do meu argumento ou retomada da tese. Né? Então, por isso que eu vou colocar. Ou seja, a luz tira o sono e a ausência de uma noite bem dormida também agrava os casos de depressão. Pronto, finalizei meu parágrafo retomando aqui o meu argumento. Então, eu não só citei o argumento, eu fiz a retomada dele. Opa, aqui ficou muito mal feito. Só um segundinho. A luz tira o sono e a ausência de uma noite bem dormida também agrava os casos de depressão. Então, aqui eu retomei aquilo que eu tinha falado. Pessoal, até aqui deu para entender. Estamos tranquilos por enquanto. Eu acho que quando eu trago esse exemplo de redação, fica um pouco mais fácil, né, de vocês verem. Quando eu vejo o que eu preciso fazer, fica mais fácil para eu construir essa redação. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o tema de redação dessa semana, que eu vou mandar lá agora, que é a segunda proposta. Essa segunda proposta, olha só como está aqui no comando. Os textos acima, que no caso é abaixo, né, porque ele vem no final, abordam uma temática com raízes ideológicas e sociais. Redigam uma dissertação argumentativa de 25 a 30 linhas que discuta o tema em questão. Não há necessidade de assinar o seu texto. Aí aqui tem o texto falando dessa evasão escolar, até já dei algumas dicas no decorrer dessa aula, né? E aqui tem um segundo texto, que é força, galera, já estamos quase lá. A dificuldade de algumas crianças de irem para a escola e um terceiro texto, que é a taxa de pessoas fora da escola. Tá? Então, esse é o tema de redação que eu já vou mandar para vocês.